Fala galera, hoje é dia de Carnificina Renasce. É uma história da Marvel, escrita por Donny Cates e desenhada pelo brasileiro Danilo Beirute no ano de 2019. A existência de Nu, o deus dos simbiontes, é um perigo eminente para a Terra, mesmo o Venom tendo derrotado seu avatar que comandava o grande dragão simbionte Grendel. De primeiro momento, as coisas pareciam resolvidas, mas o grande problema acontece quando um culto fanático encontra ninguém menos que Cletus Kasady, o Carnificina. Para entender essa história de um jeito melhor, é muito importante que você conheça a HQ Venom Rex, onde todo o contexto do deus dos simbiontes é melhor explicado. E saber mais sobre a origem do Carnificina também é importante. Para esses vídeos vai ter os links aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece tudo isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa vários anos atrás, mostrando Louise Kasady na prisão de segurança máxima para criminosos mentalmente instáveis, o Instituto Ravencroft, onde ela dá à luz sozinha a seu filho, Cletus Kasady. Cletus nasceu com o cordão umbilical enrolado no seu pescoço, e assim ele morreu 19 minutos depois do seu nascimento. Mas ele voltou, como se fosse uma ressurreição. Talvez por essa experiência, Cletus parecia viver dentro de uma prisão chamada vida. Então ele queria libertar as pessoas, as enviando ao local onde ele se sentiu livre 19 minutos depois que nasceu, a morte. Essa é a real liberdade para Cletus, mas ele foi preso várias vezes por isso, e numa delas ele renasceu mais uma vez. Dessa vez, graças a um simbionte, um ser que veio do abismo da escuridão e que se uniu ao abismo que era Cletus, criando assim praticamente um ser perfeito, um deus, o Carnificina. Quem conta isso é Tanis Neves, a Desprezo, corrompida pelo seu simbionte derivado do Carnificina e agora líder de um culto bizarro, a Igreja das Novas Trevas. Um culto que idolatra os simbiontes e principalmente o seu deus, Nu. Ela conta aos seus seguidores como Thor destruiu o seu deus, como muitos hospedeiros usaram a sua escuridão viva, mas Cletus é o verdadeiro escolhido, e ele será o agente do renascimento do seu deus. Mas todos acham que Cletus está morto. Só que assim como ele já fez antes, ele vai renascer mais uma vez. O seu corpo foi deixado à deriva no espaço depois de ter sido assimilado pelos peçonhentos, e ele passou meses protegido pelo simbionte. Mas quando entrou na órbita da Terra, na sua reentrada ao planeta, aquilo o queimou por completo, destruindo o simbionte e matando Cletus. Mas para o culto, isso não foi uma morte, isso foi uma ressurreição, a mais bonita de todas. O seu corpo foi encontrado por moradores locais e foi entregue às autoridades, mas o culto atacou o comboio que transportava o corpo de Cletus e agora eles o têm. E tem mais que isso. Eles roubaram também uma amostra do grande dragão simbionte Grendel. Depois que o Venom derrotou Grendel naquela fornalha, um pedaço do simbionte ainda foi mantido, algo chamado de Codex. E ele foi levado para ser estudado pelo Projeto Supervisão. Mas o culto os encontrou. Segurando um frasco com o Codex agora, Tanis diz que o pequeno pedaço do dragão Grendel deve permitir que eles façam uma ligação com Nu. E que tudo que eles precisam é de um amplificador. E esse amplificador é Cletus Kasady. Então ela injeta esse Codex no corpo sem vida de Cletus, que reage de forma descomunal, e assim ele vive. Era como se Cletus tivesse voltado à vida, mas na verdade quem comanda aquele corpo agora é o simbionte Grendel. Enquanto ele se debate, dá pra ver o rosto de Cletus gritando de agonia.
Ele e Nu estão se conectando e lutando pelo domínio daquele corpo. Nesse momento, Tennis se revela. Ela pode ajudar Cletus. E ela oferece o seu Codex, já que o seu simbionte veio do Carnificina. Então ela pode torná-lo completo mais uma vez. A ideia seria extrair o seu Codex num procedimento cirúrgico. Mas Cletus não se importava. Ele simplesmente agarra Tennis e arranca o seu Codex da sua coluna vertebral violentamente, a matando e devorando aquilo, se banhando em sangue. Com isso, Cletus reassume a sua forma original, mas agora ligado ao simbionte Grendel também. E dessa união, um novo Carnificina renasce. O Carnificina renascido quer mais daquilo, aqueles Codex. Isso lhe deu força e poder e ele nem sabe exatamente do que se trata isso. Mas ele teve uma visão de Nu conquistando o universo e quer falar com o Deus do Abismo mais uma vez. Um dos integrantes do culto explica para ele que se o Carnificina absorver Codex suficientes, então o simbionte de Nu ficaria completo e despertaria o Deus dos simbiontes, permitindo que ele se liberte da sua prisão, do seu Clintar. Perguntando onde ele encontra esses Codex, o homem explica que eles estão dentro dos corpos de todos que já estiveram ligados a um simbionte alguma vez na vida, estejam eles vivos ou mortos. E a lista dessas pessoas era enorme, então era melhor o Carnificina começar a sua caçada imediatamente. A história em si de Carnificina Renasce termina desse jeito. Mas existem algumas outras informações importantes que você precisa saber para o que vem na sequência. Reed Richards, do universo Ultimate, é um dos sobreviventes da reestruturação do mundo pós-Guerras Secretas de 2015. Ele é o Criador. Ele soube das histórias de Nu e de Grendel e estudou os simbiontes. Foi ele quem recuperou o Codex de Grendel que ficou naquela fornalha depois que o Venom o destruiu. O Codex é um tipo de impressão digital. Sempre que um simbionte se une a um hospedeiro, independente do período da união, ele deixa um vestígio, uma espécie de marcação. É uma pequena célula localizada na espinha vertebral do hospedeiro, e essa célula pode transmitir informações, como por exemplo, memórias e a personalidade dessa pessoa. É por isso que, por exemplo, o Codex da Desprezo tinha traços do Carnificina, porque um é derivado do outro. Por isso também que, no passado, quando o Carnificina perdeu seu simbionte e conseguiu outro na zona negativa, ele continuou sendo Carnificina e não outra criatura, porque o seu Codex já tinha sido implantado. Mas existem seres que podem transferir esses Codex para outros, como é o caso do Espírito da Vingança, ou até mesmo algo como o que aconteceu com Annie Weying, a ex-esposa de Ed Brock. O criador, Reed Richards, montou esse novo projeto para estudar os Codex, o Projeto Supervisão. Mas o local foi invadido pelo culto da Desprezo, que roubou o Codex de Grendel, que ressuscitou o Carnificina. E as intenções do criador em estudar mais esse assunto ainda são desconhecidas. A intenção do Carnificina renascido é consumir todos os Codex, fazendo a ligação com Nu e libertar o Deus dos simbiontes para que ele cause a maior destruição possível na Terra, já que quanto mais mortes, para Cletus, maior é o sentimento de liberdade. Para isso, Cletus conquistou a cidade subterrânea, onde passou a infectar moradores de rua e animais com pedaços do simbionte Grendel, como se fossem parasitas cerebrais, possuindo assim criaturas que pudesse controlar, ordenando a busca daqueles que já se ligaram a um simbionte algum dia. O Carnificina inclusive foi até a cidade de Doverton, no Colorado, onde infectou muita gente e agora até mesmo desenterrou alguns mortos que foram hospedeiros de um simbionte em algum momento para consumi-los. E ele fez isso até mesmo com os animais da cidade. Nesse lugar, inclusive, o culto tinha grande influência e tinha integrantes poderosos e conhecidos. Velhos companheiros de Cletus da sua época de carnificina total, como a Shriek
e o Contraparte Aranha. O Carnificina caçou e consumiu muitos antigos hospedeiros, mas tem uma que se salvou, entre aspas. Era Andy Benton, a ex-hospedeira da simbionte Mania. Andy conseguiu se manter viva fugindo literalmente para o inferno. Mas independente disso, com o passar dos meses, o Carnificina conseguiu assimilar vários códices. E cada dia que passava, ele se tornava mais poderoso. Enquanto tudo isso acontecia, Ed Brock tinha os seus próprios problemas pessoais e problemas com o Venom. Acontece que Ed descobre que o seu pai tem um suposto filho, Dylan Brock, um novo meio-irmão de Ed. Só que na realidade, anos atrás, quando Ed Brock tentou salvar sua ex-esposa Annie de um ferimento, ele a fundiu com o seu simbionte, mas isso a deixou traumatizada e ela se afastou de Ed Brock. De alguma forma bizarra, ela teve um filho, o pequeno Dylan. Só que, perturbada, ela deixou a criança com o pai de Ed e ele nunca deveria contar sobre a existência do garoto. Mas Ed o encontrou e descobriu que Dylan é o seu filho. E para protegê-lo, não contou isso para o garoto. O garoto ainda acredita que os dois são meio-irmãos. Inclusive, Ed e Dylan passam a ficar juntos agora, porque o pai maltratava o garoto, principalmente pelo ódio que sentia por Ed. Quando adolescente, Ed Brock roubou o carro do seu pai, que era rico na época. E de forma irresponsável, ele atropelou e matou uma criança. O pai fez de tudo para que Ed fosse considerado inocente, mas isso o levou à falência, e a partir daí, ele passou a odiá-lo. Isso se refletiu em Dylan, que quando descobriu a existência de um irmão mais velho, decidiu fugir de casa com ele. Além disso, Ed descobre que o seu simbionte o enganou por muito tempo. Ele mexeu com a sua biologia e mexeu com a sua mente. Ed sempre achou que tivesse uma irmã que tinha morrido de câncer, assim como um tio que também tinha morrido de câncer. Então quando ele teve câncer, era algo assustador dentro da família. Na realidade, Ed nunca teve uma irmã ou um tio e nunca teve câncer. Tudo isso foi manipulação na mente dele pelo seu simbionte, porque toda vez que Ed pensava em abandonar o Venom, a criatura fazia algo para deixá-lo enfraquecido, precisando dessa simbiose. O Venom não queria se separar do seu hospedeiro, mas com a ajuda do criador Reed Richards, ele consegue expulsar o simbionte do corpo de Ed Brock, que, frustrado agora, vaga sozinho com o seu filho Dylan. O problema é que essa não era uma boa hora para ficar sem poderes, porque Ed descobre que Cletus Kasady estava de volta, e estava numa versão muito pior de si próprio. Ele possuía agora um pedaço do Grendel, e Cletus estava mais forte do que nunca nesse momento. Só que por mais que Ed Brock estivesse pelas ruas com Dylan, um outro Ed Brock acabava de ser preso por tentar invadir a Torre dos Vingadores, e ele foi levado para a penitenciária da Ilha Riker. Mas a sua prisão foi fácil demais. Era até como se ele quisesse ter sido pego. No refeitório da penitenciária, esse Ed Brock é confrontado por Lee Price, um homem que já foi o Venom no passado. E ali, Price diz que se Ed souber o que é bom para ele, ele mostrará o devido respeito, porque ele tem um simbionte dentro de si ainda, um pedaço da mania. Mas Ed começa a rir descontroladamente. E quando Price, furioso por isso, ameaça matar Ed, ele só ri mais ainda, até que os seus olhos ficam pretos com espirais vermelhos. Ed atravessa Lee Price com um soco e arranca o seu simbionte à força junto do seu Codex, o matando. Esse Ed Brock não era ele de verdade. Era o Carnificina se passando pelo seu pai. Mas agora que todos viram Ed cometer esse assassinato e que as câmeras de segurança registraram aquilo, ele passaria a ser caçado. Com isso, o Carnificina destrói parte da prisão e foge dali, porque a sua missão foi cumprida. Agora,
ele precisa continuar caçando seus Codex e se pergunta por onde deveria começar. Pelos Vingadores? Pelo Toxina? Por Norman Osborn talvez? Ou pelos simbiontes da Fundação Futuro? E quando Cletus vê o Homem-Aranha se balançando pelos prédios da cidade, ele sorri. Tava na hora de começar uma carnificina absoluta. E é desse jeito que termina a história. Carnificina Renasce é só uma parte dessa história toda, então fica difícil falar sobre arte, roteiro e narrativa. Todos esses acontecimentos na verdade são parte da run do Venom e se tornam uma grande preparação para algo maior que vem por aí. A HQ principal aqui foi Web of Venom Carnage Born, mas todo o resto corre pelas revistas Venom Unleashed, Cult of Carnage, Funeral Pyre e vários momentos desde a edição 7 até a edição 16 da revista mensal do Venom. Tudo isso, como eu disse, é uma preparação, um retorno para Cletus Kasady, que agora, com tudo encaminhado, tá pronto para começar uma carnificina absoluta. E isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.